Meu nome é asterisco asterisco Ana Clara asterisco asterisco, e para entender o que vou revelar, é importante saber um pouco sobre minha vida. Vivo com minha mãe Joana em Lisboa, Portugal. Ela teve sua cota de relacionamentos fracassados no passado. Embora eu a ame profundamente, não posso negar que seu histórico amoroso foi complicado e cheio de decepções. Sempre fui seu apoio, mas ver seu coração se partir repetidamente me causava profundamente triste. Há alguns meses minha mãe trouxe para casa seu novo namorado, asterisco asterisco Tiago asterisco asterisco. Desde o momento em que o conheci, senti uma atração inexplicável por ele. Tiago era carismático, com um charme que iluminava qualquer ambiente. Era fácil conversar com ele, e sua risada era contagiante. O que realmente me marcou foi a felicidade genuína que ele parecia trazer à minha mãe, o que me deu um grande alívio. Eu não queria vê-la sofrer mais uma decepção amorosa. No entanto, o que nunca imaginei é que essa felicidade se tornaria o epicentro de um conflito interno na minha vida. Desde aquele primeiro encontro, a forma como Tiago me olhava e falava comigo despertou sentimentos que eu não sabia como lidar. Era uma mistura de admiração e algo mais profundo que eu não podia negar. Eu me sentia atraída por ele de uma maneira que me assustava. Uma noite, enquanto jantávamos juntos, percebi que meus pensamentos estavam completamente focados nele. Cada risada, cada gesto, tudo parecia irresistivelmente atraente. Era como se eu estivesse sob um feitiço, e apesar de saber que isso era errado, eu não conseguia evitar. A atração que sentia por Tiago ficava mais intensa a cada interação. A situação ficou ainda mais tensa quando, num fim de semana, Tiago organizou um churrasco em nossa casa. Ao me arrumar, não imaginava que o veria sem camisa, cozinhando na grelha. A imagem de seu corpo musculoso, a forma como ele se movia com confiança, me fez sentir uma onda de desejo. Era uma cena que eu não havia previsto, e eu não conseguia parar de admirá-lo. Depois do churrasco, vi Tiago e minha mãe se retirarem para o quarto para tirar uma sesta. O nervosismo me dominou e, no impulso, decidi espiar pela porta. A cena que presenciei, com Tiago abraçando minha mãe com ternura, intensificou meu desejo por ele. A conexão entre eles era palpável, e ao mesmo tempo, me senti presa em um mar de confusão e culpa. A visão da felicidade deles era um lembrete constante do que estava em jogo. A partir daquele momento, decidi tentar chamar a atenção de Tiago. Sempre que ele vinha em casa, usava roupas que destacavam meus atributos e inventava desculpas para estar perto dele. Começamos a compartilhar mais momentos juntos, e cada vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia a tensão aumentar. No entanto, cada vez que pensava no que estava fazendo, uma onda de culpa me sufocava. A situação chegou ao ápice quando Tiago se mudou para nossa casa. Minha mãe estava animada para ajudá-lo, e eu, embora sentisse uma mistura de alegria e medo, sabia que isso complicaria tudo ainda mais. Cada dia eu enfrentava a tentação dos meus próprios sentimentos, lutando para manter meus desejos escondidos. A dinâmica em casa mudou, e era como se o ar estivesse carregado de eletricidade sempre que Tiago estava presente. Os dias viraram semanas, e a tensão entre nós cresceu. Frequentemente compartilhávamos jantares, assistíamos filmes ou simplesmente conversávamos sobre nossas vidas. Cada interação parecia um jogo perigoso, e às vezes, notava que Tiago me olhava de uma forma que ia além da amizade. Esses olhares me enchiam de esperança e confusão ao mesmo tempo, fazendo-me questionar se ele também sentia algo. Finalmente, o dia que eu tanto temia e desejava chegou. Minha mãe não estava em casa, e Tiago voltou cedo do trabalho. Estávamos sozinhos, e em um momento de intensa atração, tudo mudou. Quando me viu, seu olhar ficou intenso, e antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou e me beijou. Todas as emoções reprimidas explodiram, e eu me deixei levar por aquele momento. Assim que percebemos o que estávamos fazendo, a porta se abriu, e minha mãe apareceu. A expressão em seu rosto foi devastadora. A traição que eu havia cometido me sobrecarregou. Tiago e eu trocamos olhares cheios de medo e culpa, sabendo que havíamos cruzado uma linha que nunca poderíamos desfazer. As palavras não eram necessárias. A realidade do que tínhamos feito falava por si só. O confronto foi doloroso. Minha mãe desabou em lágrimas, e as palavras de desculpas não podiam reparar o dano que causamos. A confiança que existia em nossa relação desmoronou, e eu fiquei presa na tempestade que havia desencadeado. Tiago, com a cabeça baixa, não conseguia encará-la, e o silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Naquele momento, soube que as decisões que tomei teriam consequências que mudariam nossas vidas para sempre. No final, tive que me mudar para a casa do meu pai biológico, deixando para trás a vida que conhecia. A solidão e o arrependimento me acompanharam, e aprendi uma lição dolorosa sobre as consequências das minhas ações.
A traição e a tentação são forças poderosas, e embora no momento pareçam uma escolha, a verdade é que nunca se pode escapar do que foi feito. Minha mãe e Tiago seguiram caminhos separados, e eu me senti culpada por ser a causa do sofrimento deles. A notícia da minha traição se espalhou rapidamente, e aqueles que eu considerava amigos começaram a se afastar. Eu estava sozinha, enfrentando o peso das minhas decisões. Não havia volta, o que eu havia desejado virou um desastre emocional. Esta é a minha história, cheia de arrependimento e dor. Às vezes, as decisões que tomamos podem mudar nossas vidas de formas que nunca imaginamos. O que parecia um desejo inofensivo transformou-se em uma carga emocional que carregarei para sempre. As cicatrizes que deixei nas vidas de quem amava eram profundas e duradouras. A vida que eu conhecia não existia mais, e o custo das minhas ações foi maior do que eu poderia ter previsto.